O assunto que vamos abordar nesta hora é o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queremos dizer aos nossos ouvintes que o livro do Apocalipse tem eventos registrados do passado, do presente, quando o escritor falava, escrevia, e eventos futuros, que nós denominamos eventos escatológicos. E o juízo final é um dos assuntos escatológicos sobre o qual várias pessoas que têm familiaridade com a Bíblia fazem perguntas, se não para si mesmas, mas também para outros, querendo saber pormenores deste juízo final, considerando que é o que também se denomina juízo universal. Então, se preocupam por fazer certas perguntas para que tenham um tipo de esclarecimento melhor sobre tal assunto. Quero dizer que juízo final é o julgamento final e universal que terá lugar, segundo a própria Bíblia Sagrada, na consumação de todas as coisas, que geralmente nós dizemos o fim do mundo. E esse juízo final também é conhecido como o juízo do grande trono branco. O texto que acabamos de ler no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, é o texto mais claro para apontar pormenores desse juízo. Vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, pessoas gradas, socialmente falando, e pequenos, ou seja, pessoas da classe média ou pobre, sem exceção, todos em pé diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E aí, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Só escaparam do juízo final os que tiverem seus nomes no livro da vida. Eu perguntaria a você, meu prezado ouvinte, o seu nome já consta do livro da vida? Vou repetir a pergunta. O seu nome já consta do livro da vida? Você talvez diga, não sei. Desde que eu nasci, eu acho que tenho meu nome lá. Não. Para ter o seu nome no livro da vida, é preciso acontecer duas coisas. Primeira, arrependimento dos seus pecados. E segunda, aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 1 até o 7, Jesus contou a parábola
do pastor que tinha 100 ovelhas. Contando as suas ovelhas, no final da tarde, ele notou que havia a falta de uma. O que faz ele? Talvez pudesse dizer, faltando apenas uma, não é problema diante das 99 que ainda estão no aprisco. Ele deixou no aprisco as 99 e foi após a perdida, até que a encontrou. E ficou contente, pôs a ovelha sobre as costas e retornou para casa chamando amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus concluiu: assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa 100ª ovelha ilustra a pessoa, o ser humano, que um dia se arrepende dos seus pecados, toma conhecimento da morte expiatória de Cristo no Calvário e toma a decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, o seu nome é registrado no céu. Mas continuemos. Se você me perguntasse quem será o juiz nesse dia, nós respondemos que o juiz é o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 10 do livro de Atos, nós encontramos a declaração do apóstolo Pedro, dizendo o seguinte: que Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então Jesus é o juiz que vai funcionar naquele dia do chamado juízo final. No capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo fez o seu discurso no Areópago de Atenas, ele diz nos versículos 30 a 31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aí estão passagens bíblicas apontando que o Senhor Jesus será o juiz naquele grande dia. E nós temos ainda o mesmo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. De novo, Paulo aponta o Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos. Uma terceira pergunta que se ouve: quem será julgado? Quais são as pessoas que serão julgadas? Nós queremos dizer que todos que passaram por esta terra e que não receberam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, todos os que, desde Caim, entraram por caminho largo, se colocaram como rebeldes contra Deus, esses estarão ali diante do Senhor Jesus Cristo para serem julgados. E estarão ali então também os anjos que se rebelaram contra Deus e que hoje estão
em cadeias de escuridão, esperando o juízo do grande dia, quem fala isto é o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2 e versículo 4. Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro, que é o inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então os anjos que se rebelaram contra Deus e acompanharam o diabo na sua atitude de rebelião, estarão ali também sendo julgados. Mais uma pergunta que nós ouvimos: qual a base judicial? Ou seja, qual o meio, a lei que vai servir de base para o juízo final? Em João 12, versículo 48, Jesus declara: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aí está, meu prezado ouvinte. Você conhece pessoas que estudam para provas finais, quando vão passar ou vão ser reprovadas? Seria bom que essas pessoas, se tomassem conhecimento do gabarito, elas poderiam se preparar melhor para dar as respostas certas. Mas não há essa possibilidade. Entretanto, aqui na Bíblia está dizendo: o que você lê aqui na Bíblia, o que você lê na Bíblia vai ser a base do seu julgamento. Você não pode dizer que ignorava determinados mandamentos de Deus, porque você lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai encontrar tudo que Jesus ensinou. Então ali, todos os seus feitos contrários à vontade de Deus estarão registrados no livro que a menciona aqui no versículo 11 do capítulo 20 do Apocalipse. Quando diz que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então estão lá as obras que foram praticadas, e em confronto com o que Jesus ensinou, estando em faltas, então elas serão lançadas neste livro que aparecerá no dia do juízo final. E por fim, o mais tétrico é a sentença. A sentença está dito no seguinte: todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então dizemos que o pior castigo será a eterna separação de Deus. Morte não significa aniquilamento. Quem ensina isso está fora da Bíblia Sagrada. Ele vos deu vida quando estáveis mortos, significando que vivendo conscientemente estávamos afastados de Deus e para Deus estávamos mortos, separados. E aqui está: aquele cujo nome não foi achado e escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é o castigo eterno, e vai ter companhias consigo muito desagradáveis,
porque neste mesmo capítulo 20 do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar outros habitantes do inferno. Diz assim, no capítulo 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então vai ter uma companhia muito má, perversa, e tem mais. Onde está a besta e o falso profeta? Dois seres humanos, um que é o anticristo e o outro é o falso profeta que o acompanhou durante o período da grande tribulação. E diz o texto finalmente, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Prezado ouvinte, aí está a verdade da palavra de Deus. Agora, como você sabe, o apóstolo Pedro falou de pessoas que torcem as Escrituras para a sua própria condenação. E como fazem isso? Dizem que o juízo final, na verdade, é uma oportunidade que vai ser dada a todos os homens para, durante 1000 anos, provarem que são pessoas que amam a Deus. Como? Não vão ser julgadas pelos pecados de hoje, desta vida presente, mas que irão ressuscitar para ter uma nova oportunidade de salvação durante um período de 1000 anos. Lindo, lindo, lindo para quem quer escapar do juízo de Deus. Nova oportunidade, não pelo que se fez agora, hoje, em nossa vida, mas pelo que ainda se vai fazer durante um tempo de 1000 anos. Se não aproveitar a chance, então sim, vai dormir porque vai ficar aniquilado. Em vez de castigo, um repouso eterno. São pessoas que alargam o caminho, enganando milhões de pessoas na face da terra, falando de coisa que a Bíblia não diz. Tenha cuidado. Lembre-se da palavra de Paulo em Atenas. Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Não sabia, mas anuncia agora em todos os lugares que se arrependam, porque haverá um dia de juízo. Quanto possibilidade de salvação depois da morte, Hebreus 9, 27 é muito claro. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso, juízo. Juízo final. Não tem mais jeito. Aproveite sua oportunidade presente, chegando-se a Deus, e Ele se chegará a você.